Tertúlia. Venha analisar seu perfil parapsíquico e a sua habilidade com as energias num curso Energometria. O curso utiliza atividades práticas energéticas em grupo, debates para avaliação das vivências e a compreensão das sensações e parapercepções dos fenômenos parapsíquicos. Para maiores informações, entrar em contato com o SEG pelo e-mail abaixo ou pelo telefone 45 35 25 26 52. Assessora para observar o que quiser. E hoje o Ló está ali para tirar a casquinha. Entende? Eu já tinha falado isso antes, eu estou repetindo para vocês ficarem sabendo. Definologia. A neuroconscienciologia é a neurociência sob enfoque do paradigma consciencial, aplicado ao estudo das manifestações conscienciais através do sistema nervoso e prioritariamente centrada na compreensão do cérebro enquanto órgão de conexão entre a vida consciencial. Gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, a ser realizado em 4 dias. Estamos em permanente troca energética com pessoas, objetos, ambientes, influenciando e sendo influenciado por estas. Entender e lidar de forma madura com a própria realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Venha participar das 40 manobras energéticas. Cognitivas e mnemônicas de origem cerebral. A variação de tamanho cerebral durante o período de a consciência materializada no cérebro e a dependência da quantidade e qualidade das sinapses para viver bem. Isso é muita coisa que tem aqui dentro da fatologia. Eu li só um trechinho. A sinalética parapsíquica avançada e os pares cranianos. O banho energético do amparador, causando arrepios no corpo físico, simultaneamente as repercussões cerebrais orientadoras das cognições e paracognições prioritárias. A confluência do momento evolutivo com o espaço neuromental apropriado para as retrocognições evolutivas, sadias e interassistenciais. Agora, nós temos na argumentologia a neociência com 11 neodisciplinas citadas em ordem funcional para ampliar a noção do impacto das pesquisas em neuroconscienciologia. Todas elas têm considerações específicas, as 11. Muito importante a pessoa ler isso aqui com calma. E na taxologia tem 50 temas já estudados no âmbito das neurociências, passíveis de ampliação pela aplicação do paradigma consciencial. Agora, nós temos ainda, na remissiologia, dos 15 itens, consciência cerebral, exercitação neuronial, irrompimento do paracérebro, paracerebrologia e subcerebralidade. Frase enfática. As pesquisas da neuroconscienciologia promovem a superação subcerebral, a vivência lúcida intracerebral e o abertismo paracerebral, impulsionando a longevidade produtiva do proexista. Você faz pleno uso do próprio cérebro? Sabe como otimizar a qualidade da vida consciencial intracerebral? Qual o nível de estabilização pensênica mantido por você nessa vida? Na bibliografia específica tem a indicação de 9 fontes. Agora, questionamento. A pessoa que está assediada e realiza o estado vibracional apenas uma vez, mas sem o seu autodomínio, pode assim fazer o desassédio? Olha, tudo é possível, né? Porque o problema todo é ela usar a maior força que nós temos, que é a vontade. Se ela usar a vontade, ela pode sustar o processo de assédio. Então, tudo é possível. Uma pessoa assediada, ela é enquanto ela quer. Quando ela decide não estar assediada, ela deixa o assédio. O corpo, ninguém consegue dominar o corpo se a pessoa que cresceu, quer dizer, a consciência que incorporou esse corpo e foi com ele governando,
Se ela não quer, quem manda é ela. Não tem jeito de substituir aquilo que o povo falava, daquela teoria dos entrantes. Que um cara está com 43 anos, vem uma consciência, toma conta dele e tira ele. Isso não existe. É impossível devido à fisiologia e à patologia. A coisa é mais do que óbvia. Isso é a maior besteira que tem. Agora, outra. As cartas de tarô realmente funcionam ou é apenas misticismo? Como explicar quando as cartas coincidem com a vida da pessoa? É apenas coincidência? Olha, tudo isso é muletaria. Esse negócio de carta, de pêndulo, de cristal, de vela, de ler a mão, tudo isso é muleta para a pessoa que tem sensibilidade para a psique. Ela não precisa disso. Se ela usar a sua sensibilidade, é superior a todas as muletas que ela usar. Agora, os processos que dão certo é o seguinte: qualquer coisa que você faz em certas horas, vão coincidir. Isso é normal. É o que acontece demais dentro da astrologia. Isso não quer dizer que tem influência de astro. É a vovozinha, não tem nada disso. O processo todo é mesmo coincide. Está falando mais ou menos dentro do mesmo ritmo, aquilo acontece, dentro da mesma linha de cognição. De modo que ele não vai nesse bico, não. No livro Projeciologia, o senhor coloca no capítulo sobre parapatologia do holochakra, sexo chakra, despertamento prematuro das energias do sexo chakra. Seria esse o despertar da Kundalini? De que maneira ocorre? Qual seria a relação desse despertar com o EV? Olha, não é bem assim, não. Esse despertar da Kundalini que o povo fala, quase sempre tem assédio. O que nós estamos falando do despertar do sexo chakra não é isso. Por exemplo, tem aquele menino que está com 4 anos só pensa em processo de sexo. Tem outro que está com 14 nunca pensou nisso. Então, um tem o sexo chakra já desperto, já acordou, e o outro não tem. De modo que é isso que nós estamos querendo chamar. Agora, despertar o Kundalini, esse negócio todo, é bom ler, porque isso é assédio. É só ler as coisas aí, que tem uma porção desses orientalistas que falam nisso. Qualquer um que entende assédio vai ver direitinho que despertamento Kundalini, quase sempre que eles falam, é assédio. Processo sério, é bom estudar. Agora, sexo chakra, existe sexo chakra, não tem jeito. É o chamado chakra raiz, é o chakra básico, é esse aí que nós estamos falando. Ele pode estar inativo e pode estar superativo. Agora, ó, existe um outro acréscimo que eu já fiz há muito tempo, há décadas, que é a pré-Kundalini, que é o processo, então, da energia que entra pelas plantas do pé. Isso vai afetar o sexo chakra. Então, a pessoa tem que ver isso, como é que fica. Dentro de certos holopensentes, a pessoa, se ficar lá, ela pode mexer, ela pode ser mexida no seu sexo chakra. Outro, ao refletir sobre a insistência em as consciências persistirem na religião, cheguei à seguinte conclusão: no período intermissivista, o religioso fanático fica completamente cego e não consegue ver a realidade consciencial extrafísica de múltiplas vidas. Na ressoma, continua insistindo na religião como se fosse completamente ignorante. O que faz essas pessoas entre uma vida e outra? Fica inconsciente, com baixa lucidez? Escuta, eu já falei aqui que eu já fui a determinadas comunex, que não são muito evoluídas, que tem fanatismo religioso. Então tem pessoa que sai da religião, dessoma, vai lá, fica envolvido com aquilo e torna a voltar. Tudo tem. O que é religião? Religião é hipnose, lavagem cerebral, doutrinação, de modo que, extrafisicamente, eles fazem a mesma coisa. Tem comunex católica, tem comunex israelita, quer dizer, judaica, tudo isso a gente tem que ver. Tem comunex islâmica, árabe, etc. tal. Olha isso. Agora, tudo fica envolvido. É uma loucura isso aí. Por isso que existe a baratrosfera, por isso que agora estão fazendo a reurbanização. Uma das coisas piores que tem extrafisicamente é o fanatismo religioso, que é a pior coisa que tem aqui, uma das piores que existe nessa dimensão, e que se reflete nas dimensões baratrosféricas. Outra aqui. Conheço uma senhora de mais de 60 anos e antes de desenvolver a doença de Alzheimer, tinha hábito de leitura constante. Fui visitá-la e fiquei intrigado. O conhecimento dela, aparentemente, está completamente bloqueado.
É o soma que está bloqueando o mental soma diretamente? A área do cérebro do psicossoma pode estar também lesionada? A neurociência afirma não existir medida de prevenção contra Alzheimer. E nós, com a neuroconscienciologia, podemos dizer algo mais? A gente, como foi dito ontem até pela Rosa, existe quem controla o cérebro é a consciência, e a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que começando cedo o trabalho de uso racional, uso técnico do cérebro, é possível prevenir. Mas o Alzheimer tem uma base genética. Então, tem fatores ali que podem trazer dificuldade. Então, na realidade, a prevenção cedo pode minimizar o grau de lesão, de manifestação do Alzheimer. Então, na minha opinião, tem o que ser feito antes. Outra. Para o verbetógrafo, para você, o jornalista e neurocientista Siddhartha Ribeiro, aquele que já esteve aqui, aprofundou o estudo e defende a maconha para o uso terapêutico. Alguns praticantes de meditação também a defendem. Do ponto de vista da conscienciologia, qual a sua opinião sobre o uso da maconha? Quais são os seus efeitos no soma? Bom, todo uso de droga não é recomendado para estudo de fenômenos da consciência. Nenhum tipo de droga é indicado. Todo estado alterado que a consciência produz, inclusive o estado promovido pelas drogas, deriva de descoincidência do holossoma. Então, existem maneiras técnicas e maneiras mais saudáveis de promover esses efeitos. O que existe aí nessa área da maconha e de meditação, existem estudos mostrando que a pessoa tem uma facilidade, às vezes, de ativar certas áreas através de uso de substâncias. Mas isso é um caminho não recomendado para quem quer desenvolver. A neuroconscienciologia, muito pelo contrário, ela vai propor a pessoa desenvolver potencialidades do cérebro, mas não fazendo uso dessas substâncias. Então, é contra, como a conscienciologia também é. As pessoas menos evoluídas estão em um processo de loop, voltas repetidas, existencial, contínuo, até que recebam estímulo externo, até um certo ponto, sim. Ou seja, a pessoa que não tem capacidade de decidir, evoluir em algo, só consegue sair desse buraco se alguém ou alguma coisa fizer ver. Compara o meu pensamento ao cão que só consegue aprender a sentar pelo comando quando seu dono mostra como. Teríamos então a responsabilidade sobre os demais? Olha, a formiga, por exemplo, você acha que numa vida só dela, ela evolui? Presta atenção, pensa bem na formiga. Então é a mesma coisa. Nós temos que ajudar todo mundo. Aí você está começando a descobrir qual a função da interassistencialidade. É um processo evolutivo. Agora outro. O autor Robert Monroe, em seu livro A Última Jornada, fala de um suposto encontro com Serenão, a entidade que apresentou como organizador. Seria ele um dos serenões que o senhor também já teve contato? Também se fala de uma vida intrafísica ininterrupta de 1800 anos do Serenão. Poderia falar um pouco sobre o que o autor chamou de EMOR, acrônimo para energia mental organizada e relacionada, transmitida de uma mente para outra? Uma onda enorme de energia, uma vibração imensamente poderosa, de frequência muito alta. Olha, o problema todo é o seguinte, eu não sei o que é que aconteceu. Você tem que lembrar que o Robert Monroe não era do ramo, ele era um engenheiro, e ele arranjou uma série de coisas. E nos livros dele lá, por exemplo, tem muita tolice também. Esse último livro dele tem bobagem, não é tudo certo não. Porque ele não é do ramo. Ele não teve experiência pessoal. E ele, logo depois, ele não funcionou mais com aquilo do ponto de vista prático. Né? De modo que o negócio é relativo, a gente não sabe o que quer dizer isso. Mas ele, por exemplo, lá, ele descreve num dos livros dele o assediador, mas não explica nada disso. Ele não entendia do assunto, não era da área dele. Eu queria falar para vocês que nós estamos passando aqui em Foz o período agora do outono aí, com essa situação, e eu quero dizer para vocês que ontem, por exemplo, na minha casa, estava 90% de umidade dentro de casa. Há uma mudança no tempo. É bom vocês abrir o olho com isso.
Isso aí pode dar uma série de processos respiratórios, etc. Olha bem se a umidade está muito grande na sua casa, aumenta lá, dá um jeito, por exemplo, de aumentar a temperatura, alguma coisa nesse sentido. 90% de umidade é muito forte. Aqui dentro, por exemplo, nós estamos na base de 70% nesse instante. Está acima da média. A média boa é 20 graus de temperatura, 20 graus Celsius, e 60% de temperatura de umidade média. Então, 70 aqui, está 10% a mais. Agora lá em casa, ontem estava 90. Isso é raro. Quando dá 90, de uma hora para outra, você vai no banheiro, o espelho fica todo úmido. Você quer ver, ele está embaçado. Abre o olho com isso. Isso faz mal para o processo da saúde. Olha bem, eu tenho o aspirador que chupa certas coisas, sabe como é que é? E também tenho um outro aparelho lá que acaba com a umidade. Pois é, de modo que tudo isso a gente pode usar. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. O povo aqui tem, às vezes, dificuldade de entender o que nós chamamos da energia consciencial na questão de assimilar e desassimilar. E tem uma terceira condição, que é inassimilar. Quer dizer, a pessoa não assimila. Não é nem assimilar, nem desassimilar. Ela não assimila. Então, é inassimilação. Então, vamos entender isso. Então, eu queria mostrar para vocês o que é isso, e principalmente para os teletertulianos, que às vezes estão me perguntando, inclusive com coisa lá para casa. Então, presta atenção no que eu vou falar, cadenciado, com calma, expondo isso a partir de processos físicos. A pílula metálica de sondagem gastrointestinal, vocês sabem, aquilo que a pessoa tem hoje, que ela, por exemplo, aí ela está com processo de gastrite. Então, eles não sabem se ela está com úlcera ou não. Então, antes de fazer endoscopia, né, a pessoa toma uma pílula que vai, como se fosse fotografando aquilo, da boca até o reto. Você sabe dessa história, sabe? Eu estava esperando que isso viesse para fora, que eu mesmo queria fazer experiência com isso. Até o momento parece que ainda não veio, porque o negócio custa muito caro. Então, veja, deixa eu ler de novo. A pílula metálica de sondagem gastrointestinal, que é essa, registra as condições internas do organismo, entra pela boca e sai pelo reto intacta, sem ter sido assimilada. Sem ser assimilada. Ela não foi assimilada, porque aquilo é metal. Entende? Agora, metal, se você quiser, o processo plástico ou qualquer coisa. Tal ocorrência ocorre também com medicamentos em forma de comprimidos, quando esses medicamentos ou esses comprimidos são grandes e blindados. Por exemplo, a Allegra tem um que é grandão, o outro, o Glifage, também tem um que é grandão. Esses tais comprimidos maiores, às vezes, entram e saem intactos no trato gastrointestinal, sem serem absorvidos. O mesmo se passa, então, na exteriorização de energia conscienciais sobre a pessoa sem sensibilidade energética ou casca grossa parapsíquica, que apresenta dificuldade para assimilar o fluxo da energia que passa por seu organismo e sai, sem ser aproveitado. Está claro isso? Agora, Allegra e Glifage eu já fiz experiência, tá? Então, estou falando baseado em fatos. Eu mesmo fiz a experiência. E realmente. Agora, os comprimidos são enormes. Esse que eu estou falando. É aquele Allegra grande e o Glifage também, que é grandão, branco. Ele sai bonitinho. Agora, a propósito, se alguém for fazer a experiência, eu quero lembrar um negócio, não pode ser usado de novo não, tá? Sei lá, entende? Tem muita gente masoquista. Não sou eu tenho que expor isso aqui, né? Bem claro. Sim. O desperto também a gente pode falar de inassimilação ou não? É desassimilação simultânea, a condição da refratariedade, não, por exemplo? No caso do desperto, é uma blindagem. Blindagem. Essa blindagem é feita por encapsulamento. Sabe como é que é? Mas agora, até um certo ponto, você pode falar que ele não assimilou. Ele... Está fechado. Alto lá, basta. É um escudo. Chega.
é o lado positivo do mesmo fenômeno. Está entendendo? Beleza. Às vezes tem. Tem dessas coisas. Escuta, depois eu quero conversar com você, o caso do nosso amigo, para ver o que a gente faz. Tá? Posso perguntar? Pode falar. Aqui, ó. Ele está esperando. Roberto. Roberto, tem algumas perguntas aqui na página 52. Sindromologia. Você pode falar dessa primeira síndrome, por favor? Essa é uma síndrome que é até relatada no livro na neurologia, um fenômeno que ocorre da pessoa relatar como se a cabeça explodisse e ela tem essa sensação. E aí existem várias hipóteses pesquisando, mas eu coloquei aí até porque existem fenômenos que durante a descoincidência, quando a gente fala dos sons intracranianos, que podem estar sendo o que explica esse fenômeno. Mal interpretado. Escuta, existe um filme de ficção científica, a cabeça explode. Mas nesse da cabeça explosiva, a pessoa descreve como problema sons, e é como se a cabeça estivesse explodindo. Legal. Então, e aí toda a neurologia ainda não tem explicações, falam alguma coisa de sinapse, mas eu penso que com as hipóteses da neuroconscienciologia, a gente pode estar estudando, vendo esse fenômeno da descoincidência do holossoma. Bacana. Aqui agora na página 50, você pode aprofundar lá no final, na codigologia, final da linha, o código neurocosmoético atualizado? Ah, tá. Bom, na realidade, a neuroética é uma área que está se desenvolvendo, onde eles procuram pesquisar as bases neurológicas da moral. Então, eles, a partir de casos que a pessoa vivencia, sejam analisando criminosos, a mente de criminosos, sejam vendo distúrbios de manifestação após lesões, que a pessoa começa a ter manifestações bem contrárias ao que ela tinha antes. Então, tem-se uma evidência de que existe alguma base neurológica para manifestação moral. E aí tem uma área chamada neuroética. A questão da neurocosmoética seria para a gente refletir como que a gente fixa os princípios cosmoéticos a nível neurológico, né? Evolutivamente até. Né? E a gente, da mesma forma como o parapsiquismo, ele precisa ser atualizado a cada ressoma num cérebro novo para você manifestar o nível de domínio holossomático, parapsíquico, domínio energético. Provavelmente o nível cosmoético também precisa de algumas atualizações no cérebro para você manifestar. Essa seria a ideia. Beleza. Atualizado nesse sentido. Ok, obrigadão. Roberto, a pergunta. Dentro do verbete tem a questão da interação cérebro para cérebro, certo? Certo. Pelos seus estudos, você consegue mapear no cérebro físico qual que seria a área do cérebro relacionada ou que tem um certo vínculo com o paracérebro? Uma área específica, né? Essa questão surgiu já há bastante tempo, até de Descartes havia falado sobre o papel da pineal. Mas pelo que a gente estuda, na realidade, o cérebro, ele na realidade vamos imaginar que o paracérebro ele é além do cérebro, né? Uma estrutura maior ou mais sofisticada, e o cérebro é uma área que está mais concentrada, que, vamos dizer assim, representa ou manifesta essas características do paracérebro. Então, provavelmente não há um ponto específico, provavelmente há uma manifestação difusa das características do paracérebro sobre o cérebro. Essa é a ideia que eu vejo com mais lógica, vamos dizer assim. Não teria um ponto específico. Apesar de que existem algumas áreas que a gente tem que estudar, o professor Valdo chama a atenção a base do esfenoide, que teria alguma coisa para a gente estudar nessa área. Então, tem alguns pontos que a gente precisaria estar estudando, mas não penso que tenha uma área específica do paracérebro sobre o cérebro. Tá. Uma outra pergunta é o seguinte, por exemplo, muitas pessoas colocam que às vezes a pessoa não utiliza toda a capacidade cerebral que uma pessoa tem. O fato de usar essa capacidade mais tem a ver com o processo do paracérebro? Essa questão do percentual do cérebro, alguns neurocientistas consideram isso um mito. É um mito do percentual que a gente usa 10%. Porque, na realidade, a gente, quando usa o cérebro, a gente usa todo ele.
Então, essa é uma versão. Mas existe uma outra ideia. Quando a pessoa passa por algum fenômeno traumático, por exemplo, até tem o caso de uma pessoa que recebeu uma bola de beisebol, ela passou a fazer cálculos matemáticos assim absurdos, aqueles cálculos sem, né? Então, sem calculadora, ela faz cálculos com muitos dígitos e impossível de fazer. Então, aí surge um outro grupo que fala que é possível que tenha áreas que a gente não entenda, que elas estão no normal, não manifestas. Então, aí fala a favor de existir potenciais inexplorados. Então, isso ainda é um debate. Aí a questão nossa, do ponto de vista da conscienciologia, é que a consciência é muito mais do que o cérebro. Então, pode ser que tenha alguma forma de configurar o cérebro, através de técnicas ou de forma da pessoa usar o cérebro, que você consiga manifestar mais o potencial da consciência. Aí que eu acho que é o X da questão, que é a gente conseguir... Como que a gente faz o cérebro manifestar mais potenciais? É isso que o serenão faz. É isso que o serenão, exato. Ele consegue dar um jeito de macetear bem o cérebro. O Ló está fazendo força nesse sentido. Vamos ver o que vai dar. Roberto, aqui na página 53, no primeiro item, você fala ali do desenvolvimento do neuroconscienciograma, ou a planilha técnica de autoconscienciometria. Você pode falar mais disso? Sim. Essa hipótese aí do neuroconscienciograma, da neuroconscienciometria, ela surge a partir, por exemplo, das qualidades, né? Que a gente vai abordar 3 qualidades que a neuroconscienciologia estuda: a subcerebralidade, a cerebralidade e a paracerebralidade. Então, a partir dessas qualidades, você consegue mapear uma série de manifestações mais otimizadas, vamos dizer assim, trafores, trafares, que você pode ter. E aí é possível você elaborar questionários, né, as perguntas do conscienciograma. Mas o interessante é pensar também nessa questão a partir, por exemplo, de estruturas cerebrais, como o lobo frontal, amígdala, e tem várias áreas, o lobo temporal, occipital, que são áreas que nós temos e que, conforme a gente utiliza, existem manifestações. Então, o neuroconscienciograma, ele pode fazer perguntas voltadas em cima dessas áreas. Então, por exemplo, planejamento. Como é que está seu planejamento? Pode estar relacionado, então, com o uso do lobo frontal, que é a área responsável pelo planejamento. Então, uma série de questionamentos, a partir do estudo das funções de partes do cérebro, pode gerar questões para o neuroconscienciograma. Então, seria mais ou menos nessa linha. Você fazer perguntas para a pessoa fazer uma autopesquisa do próprio cérebro. Como é que ela está usando as diferentes partes do cérebro. Beleza, obrigado. Roberto, por favor, na 9ª linha de baixo para cima, na página 50, em fatologia, por favor, eu queria que você respondesse: a preservação da identidade apesar das constantes mudanças cerebrais. Sim. Então, esse é um paradoxo da mudança, porque o cérebro, ele, assim como o corpo, né, na realidade, a gente tem a célula, o metabolismo da célula, com a alimentação, com a respiração, a gente vai trocando as substâncias que compõem a nossa estrutura física. Então, provavelmente, esse corpo que a gente está aqui, ele já foi trocado várias vezes. Isso é uma coisa da biologia até. E o interessante é que isso ocorre em todas as células, claro, o metabolismo celular vai trocando as proteínas, as substâncias, e, no caso, a gente preserva a nossa identidade, apesar de toda a mudança celular. Inclusive, à medida que o cérebro vai mudando as características dele, ele preserva a nossa identidade. Ou seja, uma pessoa numa condição normal, ela faz isso. Claro que existem patologias que a pessoa começa a perder essa identidade. Então, no normal, a gente consegue manter isso, apesar de todas as mudanças. Ok, obrigada. Bueno. Sim. No caso da memória, existem estudos aí, paradoxo da memória mais eficiente pelo menor registro ou esquecimento do insignificante. É uma variante mnemônica do paradoxo da escolha mais menos. Então, isso, na realidade, a gente vê até o professor Valdo muitas vezes fazendo isso. A gente, às vezes, não precisa ficar
com a informação que não é necessária, para você guardar a prioritária. Então, a memória, ela tem, você não pode gastar a memória demais. Ela precisa ser utilizada com inteligência, com discernimento. Você carregar a memória com coisas desnecessárias, é um produto que você tem que conservar para guardar coisas prioritárias. Então, às vezes, a pessoa fica colocando a memória cheia de detalhes, por exemplo, de figurinhas, de gibi, de coleções, de detalhes, que aquilo ali vai preencher a memória, e aí você vai ter coisas prioritárias que você não vai lembrar. Então, esse é o uso racional da memória. Certo. Então, você vai ter que fazer esse trabalho. Já, normalmente, a gente faz isso. A gente está o tempo todo aqui selecionando um monte de coisas, a gente não está guardando coisas que não são importantes. Por exemplo, o que a gente está sentado, as sensações do encosto, a gente vai eliminando para você poder colocar o foco naquilo prioritário. Então, o cérebro faz isso constantemente. E a gente precisa fazer também para poder ter uma boa memória. Certo. Roberta, aqui. Na página 50, na segunda linha, acho que não está fazendo? É a sinalética parapsíquica avançada e os pares cranianos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quando a gente analisa os pares cranianos, eles têm, né, uma grande... Toda a cabeça tem os pares cranianos, né? Então, esses pares cranianos, eles nascem de estruturas cerebrais e, à medida que a pessoa vai trabalhando com a energia, uma das coisas que ela começa a observar são sensações mais na cabeça. Então, essas sensações precisam ser estudadas na autopesquisa para entender... As sinalépticas, vamos dizer assim, mais avançadas, estariam relacionadas com a cabeça. Então, provavelmente tem relação com esses pares cranianos também, porque a nossa sinalética, a nível físico, então estaria relacionada com esses pares cranianos. Então, seria bom a gente começar a entender quais são os pares cranianos. Por exemplo, às vezes a pessoa tem mioclonias, a pálpebra tem algumas reações, às vezes tem alguns estampidos no ouvido. Então, tem várias situações que a gente considera... O que você chama de pares cranianos, quer dizer, tem o hemisfério direito e o esquerdo. Seria um par intracraniano ou não? O par craniano são os nervos que saem do... Ah, tá. São os nervos cranianos que inervam, são 12 pares cranianos que saem do tronco do cérebro e vão inervar essa região da face. Estão relacionados com os sentidos também, os nervos oftálmicos. Então, tem vários nervos que estão relacionados com a inervação da cabeça e que toda a parte, vamos dizer assim, mais avançada da nossa sensibilidade, os sentidos, por exemplo, os 5 sentidos, estão relacionados com alguns desses pares. Então, na verdade, a ideia seria você prestar atenção em cada um desses pares, entender como eles funcionam, para você conseguir ser mais eficiente no estudo da sinalética. Tá ok, obrigada. Roberto, aqui no ar, página 51, trinomiologia. O segundo trinômio, trinômio neuroplasticidade, neuroresiliência, neuroreciclagem. Você relacionou com o caso da neurocientista da Jill Taylor, talvez? Você pensou nisso? Pensei. Pode falar um pouco mais para a gente? Nesse livro, ela apresenta, e eu percebo que é uma tendência desses cientistas, por isso que eu chamo de cientistas de vanguarda, que pesquisam o próprio cérebro. Na verdade, ela é um bom exemplo disso, porque a partir de um derrame, ela teve a situação de lesão do cérebro, e ela, como era uma neuroanatomista, ela sabia detalhes da anatomia, ela sabia o que estava acontecendo, e ela pôde saber, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, objetivo, do conhecimento que ela tem do assunto, quanto do ponto de vista subjetivo. Então, ela vivenciou isso, e a recuperação que ela teve foi uma evidência desse fenômeno da neuroplasticidade, que significa que o cérebro ele encontra outros caminhos para fazer as mesmas coisas, e isso é uma das características que está sendo bastante estudada hoje para pensar nas recuperações das pessoas, nas reabilitações. E também ali a outra ideia que é a questão da neuroresiliência, que é a questão da pessoa também tem esse sentido do cérebro voltar a assumir as funções que tinha antes, apesar de usar outros caminhos. E a questão relacionada com o terceiro item é a questão das reciclagens. A gente, quando faz reciclagens intraconscienciais, a gente sempre fala recin e ressex. Até certo ponto, uma mudança das sinapses é uma ressex, porque é extraconsciencial. O cérebro, as nossas convicções sinápticas são coisas físicas.
E às vezes a pessoa se frustra, até comento lá na neuroressexologia, muitas vezes a pessoa se frustra porque ela mudou intraconsciencialmente. Mas o jeitão e o padrão dela não muda tão rápido. E isso dá frustração, porque ela entra em conflito com ela mesma. As sinapses delas estão contrárias ao posicionamento já intraconsciencial. Então, tudo isso mostra exatamente esse mesmo fenômeno. A gente muda, mas existe uma tendência a ter uma inércia no funcionamento cerebral. Aqui, no caso, negativo. Não sei se ficou claro a ideia dessa Ficou, obrigada, Roberto. Tá bom. Roberto, página 54, você fala da neuroinvexologia. Eu sei que você estuda também, você colocou na fatologia a questão das podas sinápticas. Você pode fazer essa correlação? Como é que o inversor pode tirar partido das podas sinápticas desse fenômeno? A neuroinvexologia, né? Foi uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu comecei a estudar o processo do cérebro. Foi até numas páginas amarelas da Veja que um especialista em adolescência falou há uns 2006 por aí. E me chamou a atenção essa expressão poda neurológica, poda sináptica. Eu fui na época atrás, não encontrei muito, aí até encontrar a palavra em inglês, que daí eu consegui achar mais informações. Mas então o que acontece? Existe um processo que, por exemplo, aos 6 anos, para ter uma ideia, 95% do cérebro, o tamanho dele, já é o tamanho do adulto. No entanto, até a adolescência, a área cinzenta ela vai aumentando. Tem um pesquisador aí que fez uma pesquisa interessante, mais de 300 tomografias e ressonâncias, na realidade, para acompanhar pessoas normais nesse desenvolvimento da infância até a adolescência. E ele observou que há um aumento da substância cinzenta até a puberdade. E depois, na puberdade, começa a haver uma diminuição, e eles então atribuem essa fase da poda neurológica. Então, existe um aumento das sinapses e das conexões entre os neurônios, e isso vai aumentando até a adolescência, e depois isso volta, e até os 20 anos, mais ou menos, ocorre, então, uma estabilização disso, substituindo por substância branca e diminuindo. E a ideia é permanecer aquelas que foram mais usadas? Aí que está o ponto crítico. Eu acho que aí a questão... A neuroinvexologia teria a seguinte atenção para isso. Já que existe um período fértil na infância até a puberdade, onde você tem uma série de sinapses sendo feitas, e aí você entra na adolescência, é um período crítico, que as sinapses que não forem usadas, elas vão ser eliminadas. É um princípio do use ou perca. Né? Então, se você não usou, você vai perder. Então, ali é uma área interessante para o jovem começar a ver o que ele vai investir. O idioma, por exemplo, é uma área crítica, você aprende melhor nessa fase. Outras habilidades, como instrumentos, habilidades que a pessoa possa desenvolver, ela vai ter esse período fértil. E depois ela começa a perder esse período crítico. É importante a evolução, né? De repente saber disso. Sim, principalmente nesse nível seria interessante técnicas para favorecer isso. Muito bom, obrigado. Segundo a parapsicologia e os exorcistas, existem espíritos que são a energia de pessoas que desencarnaram. E existem os demônios, que são as energias que não podem ser afastadas com a mesma metodologia utilizada para os espíritos. Que a análise da conscienciologia faz disso? Como ela define os ditos demônios e como ela faz para afastá-los? Olha, isso tudo é besteirada danada. O processo é o seguinte: ou a pessoa aceita esse processo da energia negativa dos assediadores ou não. Essa que é a verdade. Agora, afastar é a pessoa colocar a vontade dela para dominar o processo, porque todo heteroassédio começa pelo autoassédio que a pessoa permite. Eu pergunto isso, pois um amigo meu está com problema de possessão na família e pediu minha ajuda. Como devo proceder? Penso em ir fora do corpo até o local para examinar a situação. Contudo, o domínio de minhas projeções não passa muito dos 60% de projetabilidade. De que maneira o senhor acha que devo proceder, já que meu amigo espera que minha ajuda vai resolver tudo? Olha, manda energia para ele. Agora, se puder, você vai lá e vê o ambiente e faz o processo de desassédio. E, inclusive, com arco voltaico, etc. Tal. O processo melhor é ir diretamente e enfrentar. Esclarecer o problema com a pessoa, quem são os responsáveis em torno dela, o ambiente, etc. Tal. Ver o ambiente todo. Ver como é que chegou naquele assédio, naquela possessão.
Agora, para você, doutor Roberto, para o verbetógrafo, poderia ampliar mais na terapia, a terapia neurocognitiva sob enfoque do paradigma consciencial, é exemplo de outro importante foco de investigação neuroconsciencioterápica? 53. Bom, na realidade isso é uma proposta que a gente vai aprofundar. Eu tenho conversado com algumas pessoas, existe hoje um grande movimento, vamos dizer assim, de pessoas na CCCI, psicólogos que têm identificado na terapia cognitivo-comportamental uma linha muito interessante de atuação, de pesquisa e com grandes possibilidades de fazer correlações com a conscienciologia. Então, como a proposta na consciencioterapia seria ver a possibilidade de usar fazer adaptações dos conceitos para utilizar nas técnicas consciencioterápicas. Inclusive porque algumas dessas técnicas da terapia cognitiva associam também com o cérebro, com áreas do cérebro. Então, a proposta aqui é levar isso, junto com esse grupo de pessoas que estão se especializando, a fazer uma discussão junto ao pessoal da OIC, para a gente fazer uma linha de terapia, uma discussão nesse sentido. Realizei um arco voltaico em uma jovem de 23 anos. E após o mesmo, ela me disse que seu coração disparou. Disse a ela que seria um bloqueio no cardiochakra. Esperei alguns minutos e apliquei outro arco voltaico. Depois dessa aplicação, ela me falou que o coração não disparou e se sentiu mais leve. Estou certo na explicação que dei sobre as batidas no coração, que seria ou teria outra razão para o fato. Não. O processo aí devia de ser bloqueio. Aí mexeu no processo, tiraram os bloqueios e a situação melhorou. Ela se sentiu melhor. É mais ou menos isso que você falou mesmo. Agora para você. Poderia aprofundar sobre a colocação na antagonismologia, o antagonismo perdas neuronais e aumento da sinapse? Seria possível pela capacidade da neuroplasticidade do cérebro? Ou existem mais formas para entender sobre isso? O processo de maturação do cérebro, ele ocorre em esses dois aspectos. Por um lado, ocorre perdas de neurônios, como nós estávamos falando ali, existem momentos que você passa por podas e perda de neurônios, e também existe aumento das sinapses, das conexões. Então, uma coisa, até certo ponto, compensa a outra. E, basicamente, o processo de amadurecimento, ao longo da vida, isso não acontece só nessa fase importante. O tempo todo, a gente está perdendo neurônios e aumentando as sinapses. Então, e o processo de envelhecimento, a própria neurosenescência, vamos dizer assim, o envelhecimento cerebral, caracteriza-se por perdas de células, de neurônios. E se a pessoa não faz o esforço, e aí tem que ser esforço, de fazer sinapses, ela vai ficar demente ou vai ficar com o cérebro pouco útil na terceira idade. Então, aí é um aspecto importante. Se a perda ela vamos dizer assim, natural, é um fenômeno da natureza, a perda neurológica, a sinapse é um fenômeno volicionológico, vamos dizer assim. Fazer sinapse depende da vontade. Então, esse que é o contraponto. Na página 50, na codigologia, você poderia explicar o código pessoal de higiene mental? Poderia ainda compartilhar técnicas e boas práticas para a construção e fixação desse código em comportamentos diários? Então, essa ideia do código pessoal, a partir da ideia do código pessoal de cosmoética, na realidade a gente está especializando esse código pessoal de cosmoética na área da saúde. Então, você pensaria na higiene mental, são os hábitos, por exemplo, o hábito de não pensar mal das pessoas é um código de higiene mental. Então, você teria que começar a mapear certas situações, cada pessoa vai ter as suas idiosincrasias, mas são certas coisas que perturbam a pessoa, deixam ela fora da casinha ou fora do equilíbrio dela. Então, essas situações ela tem que tomar algumas providências. Certos assuntos que são gatilhos, que desencadeiam a pessoa, começa a falar daquele assunto, ela fica irritada, Então, se ela tem que cuidar disso, ela tem que ou
entender por que funciona assim, e se ela acha que é um assunto que só irrita, tem gente que começa a falar de futebol, fica irritada, outros falam de política. Então a pessoa vai escolher os seus assuntos que ela acha perda de tempo, porque a pessoa literalmente se autoassedia, ela fica com aquilo perdendo tempo. Então esse código, na realidade, a pessoa vai ter que mapear suas tendências a perder a higiene mental. Quem perguntou isso é uma moça muito extrovertida, alegre, fora de série. O nome dela é Liza Pamela. Você sim, sabe quem é, né? Então está tudo certo, é de acordo. Agora, só o nome dela já mostra a extroversão. Liza Pamela. Agora, aí tem uma questão importante, né? Na questão da pessoal da juventude, da Invex, é a questão da internet, das músicas, do processo de pesquisas que a pessoa, jogos, videogame. Então isso tudo são situações que fazem a pessoa perder a higiene mental. A pessoa entra e aquilo é viciante. Existe até a teoria que a gente fala ali dos memes, que é uma hipótese que é uma coisa viciante. A pessoa é um vírus que a pessoa entra, fica com a música na cabeça o tempo todo, ou fica com aquela vontade de jogar. Então são situações que desequilibram a higiene pessoal. Roberto. Pode falar. Então, Roberto, aqui na página 50, na fatologia, na linha número 8, ali você fala do autoassédio neurogênico. Pode falar mais disso? Sim. O sistema neurológico ele tem basicamente 3 pontos. Assim, o processo sensitivo, cognitivo e o motor, vamos dizer assim, simplificando, né? O input, o processamento e o output. Nessas 3 áreas a pessoa pode ter problemas. Vamos pensar assim, vamos dar um exemplo de autoassédio no output. Tem pessoas que têm as pernas inquietas, a pessoa não para com as pernas e fica balançando. Aquilo ali, às vezes a pessoa nem percebe, mas às vezes ela assedia até o do lado, mais às vezes até que a própria pessoa. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que tem uma origem interna e a pessoa não sabe exatamente como controlar isso. Ou então, na parte sensitiva, a pessoa pode ter um problema de dor neurogênica, também é uma coisa que pouco explicada, né, tem causas internas. E, então, são exemplos assim de situações que podem ter origem neurológica, neurogênica, né? Um pensamento, um pensamento do pensamento lá atrás, pega o negócio aqui na frente. Eu tenho um processo desse na coxa esquerda. Também é uma... Houve um pensamento quando eu tive um acidente há muitos anos. Depois passam algumas décadas, o negócio hoje aparece. Agora, o pior da história é que isso dá uma série de coordenadas e alterações do processo neurológico. Então, essa hipersensibilidade, tem vários nomes para isso. Não é? E outra coisa, isso chega a dar como se fosse uma urticária, um comichão, coceira, e junto, às vezes, incomoda. Agora, tudo é uma parestesia, lá no fundo é um tipo de parestesia. Agora, o meu é bem clássico. Outra coisa, às vezes parece que eu estou com um bicho geográfico, sabe, no músculo. Aquilo vai andando. Agora, veja, que negócio é esse? Então eu falo assim, não, isso aí é o nervo assediador que eu arranjei. Porque parece mesmo um processo de intrusão. Você está entendendo? Ele faz assim. Quando você menos espera, aquilo acontece. Agora, é lógico, conforme a posição, se você fica muito tempo naquilo, aquilo ocorre. É inevitável. Agora, Roberto, aqui na mesma página 50, lá embaixo na Principiologia, o último princípio, das convicções neuroniais. Você também pode falar mais? Esse até o professor Valdo cita nos 700 experimentos, e me chamou a atenção naquela época dos 700 experimentos, que a pessoa ela é o que as convicções neurológicas dela, as convicções neuroniais fazem dela. Então, os valores, a gente cristaliza na manifestação tudo o que a gente é nas nossas sinapses. Então, a pessoa, então esse princípio fala exatamente isso, que nós somos, nessa condição de consciências intrafísicas, o resultado dessas convicções sinápticas. Ao longo da nossa vida, com as informações que a gente trouxe de outras vidas, com os estímulos do meio ambiente, com a educação, com as experiências, nós somos criando essa construção sináptica que nós somos. E isso cada um é um.
E esse processo que vai criando, então, o jeito da pessoa. A paragenética que sustenta isso. Desde a paragenética, e hoje em dia tem uma área chamada epigenética, que também estuda manifestações assim manifestações que a genética, sem ter alteração genética, a pessoa tem manifestações diferentes. Então, isso é a epigenética. Então, é isso que é a ideia das convicções neuronais. Nós somos o resultado das sinapses que a gente cultivou. Obrigado. Roberto, aqui no B. Na parafatologia, na 4ª linha, bem no finalzinho, você colocou a qualidade assistencial da neuroectoplasmia. Isso. Só isso aí. Você pode comentar como é que seria essa qualidade assistencial dessa neuroectoplasmia? A ideia de ectoplasmia, qualificada como neuro, seria o neuroectoplasma. Seria o ectoplasma que sairia da cabeça, do cérebro, vamos dizer assim. Partindo da ideia de que a ectoplasma seriam conteúdos até biológicos das células, quando você vai fazer uma doação de ectoplasma, quem é ectoplasta, ele vai doar energia mais densa, né, até com conteúdos, vamos supor assim, até de células, de substâncias assim. Se você doa um neuroectoplasma, você está doando conteúdo. Então, do seu cérebro, vamos supor, vamos dar exemplo da pessoa que doa o neuroectoplasma. A qualidade disso depende da condição da pessoa. Então, se ela está muito desequilibrada, se ela não dorme direito, se ela usa drogas, se ela bebe, se ela é ectoplasta, ela vai doar um conteúdo negativo. E tem pessoas que são perturbadoras. Vocês já devem ter percebido, às vezes, tem pessoas que são desequilibradas, que você fica próximo delas e você se perturba. É uma coisa quase física. Porque ela é neuroectoplasta, ela é ectoplasta, não sabe. A ocasião que eu tive o processo, que eu tive que ficar deitado de sábado até segunda-feira, e só levantei na terça-feira de manhã, eles me falaram, não, fica quietinho, que isso é para repor os seus processos, porque nós trabalhamos também no seu cérebro. Você deu um pedaço. É um pedaço. Eles falaram bem claro para mim. Você tem que recuperar isso aí. Ainda falaram para mim, para comer, coma alguma coisa forte. Só falar isso. Na terça-feira eu levantei, já não tinha mais nada, estava me sentindo bem. Mas, por exemplo, a minha cabeça estava um pouco assim, oca, vazia, solto, leve, livre. Sabe como é que é? Como se tivesse usado algum tóxico, estupefaciente, alguma coisa nesse sentido. Isso eu tinha. Agora, o homem precisava disso, porque ele tinha um processo que já estava entregue às baratas, mas se não recuperasse também uma parte do cérebro dele, não ia adiantar nada ele sobreviver. Queria ser um vegetal. E ele não. Ele recuperou tudo, saiu da cama. O cara saiu andando lúcido. Alto nível. É isso aí. Mas agora é preciso a gente saber, quando doa isso, vale a pena. Sim. Se o esforço foi compensador. Senão não vai. Nesse caso lá, eu vi a coisa acontecer. Eu vi vários casos desses na minha vida, não foi só esse. Esse eu guardo porque foi óbvio. Pra você ter uma ideia, teve gente que veio me falar sobre o assunto, que estava lá, que viu as outras coisas, conhecia os outros doentes. Negócio sério. Só posso continuar? Sim. Aproveitar? Na sinergismologia, na 3ª linha, tem assim, o sinergismo, contrações cranianas, mobilização energética. Você pode expandir um pouquinho isso aí? Essa aí foi colocada para que, se alguém perguntasse, a gente ia perguntar para o professor Valdo. Porque eu sempre observei isso, que nas mobilizações que o professor Valdo faz, eu vejo que há um esforço da caixa craniana. Aí entra todos os nervos cranianos, eu vejo a situação que tem toda. isso. E outra coisa, o problema todo é a compactação que tem nas contrações. Há contrações no processo. Existe. E não tem outro jeito. Agora, isso por quê? Para fazer depressa. Se fosse um negócio mais devagar, não teria problema. Mas agora, tem que ser uma coisa mais bruta, mais, vamos dizer assim, prática, objetiva. Intensificado. Né? Então, intensifica. Há uma tensão muito séria do processo. E isso, geralmente, é mesmo um problema de contração. Entende? Eu, por exemplo, eu posso deixar
por mim, eu posso fazer a contração também. Mas, por exemplo, você quer ver? Deixa eu só ver aqui. Ó, aqui, ó, eu já estou contraído. Agora, se eu deixar, ó, aqui agora já não sou eu. Por quê? Já está pegando os membros. Eu estou sentindo aqui tudo, ó. Entende? Agora, veja. Ó, aqui já é o enumerador. Entendeu? Agora, a contração, ela existe, ó. Eu estou todo contraído. Se olhar, ó, aqui, ó, está tudo contração. A fáscia látea já puxou tudo aqui. Está tudo, entende? Então, isso, para exteriorizar a energia, é muito melhor. Então, agora, ó, por exemplo, eu posso fazer, quer ver? Deixa agora relaxar, peraí. Pronto, desarmei. É como se estivesse armado. Desarmei. Agora, por exemplo, eu posso começar a exteriorizar a energia. Sou eu, ó. Agora, por exemplo, vamos ver se... Não, eu coloco aqui. Encaixou, armou. Você está entendendo? Ó, agora é ele, ó. Ó. Agora ele está me mostrando que ó, até o meu braço esquerdo está tudo contraído, tudo aqui. Entendeu? A energia é diferente. Há uma intensificação muito grande. Outra coisa, isso serve para reforço. Você está entendendo? Reforço do campo, reforço para assistência, reforço para o assistente. Para o assistido, para o assistente, para o ambiente, para o campo que foi instalado. Então, isso é muito sério. Outra coisa, ainda tem aquele outro recurso, que é a central extrafísica. Em cima disso, vem a central extrafísica. Então, o processo de energia, isso aí, se uma pessoa chegar nesse nível, ela está no caminho para dominar o processo, TENEPS, OFIEX, esperticidade, arco voltaico, mega euforização, tudo ela vai fazer. Se ela chegar e ela ter consciência disso, claro. Porque há uma diferença de manifestação. Agora, outra coisa. Você pode pensar assim, mas por que é que já de cara já não ocorre isso com a pessoa? Não pode, porque senão altera o sistema nervoso da pessoa. Pode dar problema para ela. Isso tem que ser com o tempo. Vocês não vão pensando que isso aconteceu comigo de ontem para hoje. São muitos anos. Agora, chega num ponto que aquilo assenta. Para chegar nesse nível de saber isso tudo, com tranquilidade, quer dizer, ocorre o fenômeno e você não fica pensando nele. Quer dizer, ele não criou nenhuma raiz negativa na sua cabeça, sua higiene consciencial não foi perturbada por ele. Isso precisa de muito tempo. Se fizer isso de cara com a pessoa, vai criar problema para ela, devido não só ao sistema nervoso central, mas o neurovegetativo também. Você entendeu, né? Essa aí é que é Roberto, são essas pessoas que às vezes eu peguei a pessoa que era totalmente materialista, deixei comigo durante 2 dias. No fim, a gente deflora a pessoa energeticamente com um processo desse. Sabe como é que é? Às vezes dava resultado. Às vezes eu estava lá julgando energia, quando aparecia o avô do cara, que ele gostava demais. E bem claro, e outra coisa, o avô fala como se fosse alguma coisa, ele lê a linguagem labial do cara, entende aquilo, pronto. Aí é preciso segurar o cara, dar uma água fria para ele, arranjar um jantar, para ele ficar mais tempo com você, para ele não... Porque aí ele começa, na minha vida tudo foi para o espaço, todos os meus valores estão sendo julgados dentro de um nível horrível. Isso o cara falando para mim lá em casa, 2 dias depois, comigo, ali, ó. Aonde eu ia, eu levava junto. Realmente, eles têm razão. Agora, ó, mesmo quando você faz uma coisa dessa, que é um processo de impacto-terapia, e eu só faço isso quando tem um amparador que... Não, esse aí pode entrar. Dá muito resultado para a pessoa, mas às vezes ela estava tão enrolada que ela não chega depois a aparecer. Por exemplo, desses casos, eu nunca vi um que escrevesse um livro bom sobre os assuntos, expondo essa situação. Eu nunca vi. E olha, eu tratei algumas dezenas de pessoas desse jeito. Principalmente lá no Rio, no período que eu morei em Ipanema. São mais de 30 anos. Mas não tinha tanto efeito, entendeu? Posterior. Os dividendos foram poucos. Como tive todo a sede que manifestou na área do esfenoide, criei um roteiro em relação a desassimilações.
Gostaria de saber se é recomendável incluir o próximo a complementário, eu e minha dupla, cujo tema é autoconsciência terapia, nesse processo de retomada de PROEX. Olha, eu acho que seria bom, sim. Vocês vão se sentir bem. O processo da complementar ajuda muito a pessoa. Eu conheço a pessoa que é uma psicóloga aí. O bocejo, quando ocorre na tentativa de praticar o estado vibracional, indica bloqueio, imaginando uma escala de 0 a 10, onde 0, a Consim desconhece a prática do EV. 1, a Consim inicia a prática do EV. 10, a Consim domina o EV. Quando a Consim procura praticar diariamente a movimentação das energias e se depara com o bocejo, pode-se determinar onde está posicionada essa escala? O bocejo pode ser um indicador de que está no caminho correto? Eu tenho resposta para isso. Você quer falar antes? O caso todo é o seguinte: bocejo, antes de mais nada, é a retemperação, ou retemperar, recuperação de algum processo do sistema neurovegetativo, principalmente. Tem um problema de energia, mas que aquilo acaba mexendo nos órgãos e sistema do corpo de modo geral. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode bocejar apenas pela psicologia. Eu estou aqui, na plateia lá, por exemplo, o Ulisses boceja. Eu presto atenção no bocejo dele, eu posso bocejar aqui como reflexo. Então, isso é muito relativo e não pode seguir como a norma para designar o percentual de energia dentro do estado vibracional. Você não acha? Eu acho muito pouco, é muito superficial. Agora, outra coisa, existem várias causas de bocejo, além disso que eu estou falando. Cada uma tem que examinar por quê. Uma pessoa, por exemplo, que não dormiu bem à noite, ela pode, às vezes, bocejar. Outra, uma pessoa que vem aqui para o tertuliário, para a nossa tertúlia, e comeu demais na hora do almoço, ela pode começar a bocejar. Devido ao processo, uma hora depois, como é que fica? E por aí vai. Há uma série de condições que o bocejo é apenas a apresentação superficial da ponta do iceberg de alguma coisa. Bocejo, na verdade, é uma manifestação, não podemos esquecer, superficial. Não dá para designar as coisas tão profundas igual um processo de EV. Os recentes estudos do cérebro e consciência, dos movimentos fisicalistas e mentalistas, estudos e livros do Antônio Damasio, como fica o conceito de plasticidade cerebral e os paradigmas da conscienciologia. Estou falando do caso relatado por Antônio Damasio, o Phineas Gage, que teve o córtex cerebral atravessado por uma barra de ferro e sua personalidade se tornou totalmente diferente da sua assertividade anterior ao acidente. Esse Phineas Gage é um caso clássico que chamou atenção para, vamos dizer assim, o lobo frontal, que é a barra que atravessou o olho e atravessou a face e saiu no lobo frontal. A pessoa sobreviveu com esse acidente e foi o primeiro caso que foi estudado, então, para ver como que a pessoa muda o comportamento dela. Ela mudou a personalidade, ela começou a falar palavrões, ela teve vários comportamentos, ela era organizada, disciplinada, ela começou a ficar com atrasos e uma série de coisas. Então, esse caso dá para quem é materialista a noção e a impressão de que está no cérebro a personalidade, ou tudo que a pessoa manifesta. Então, ele é muito comentado nesse sentido. Então, vários neurocientistas mais fisicalistas ou materialistas, eles referem a isso. Mas, na realidade, com o paradigma consciencial, a consciência ela está além do cérebro e a manifestação é através do cérebro. Ou seja, se o órgão for lesado, também vai haver essa distúrbio. Isso não invalida a hipótese de que a consciência está além do cérebro. Então, o que acontece nesse debate é que existe hoje, a grande maioria dos neurocientistas são materialistas. A hipótese de que a mente seja algo fora do cérebro, ou no caso nosso, a consciência, é considerada pseudocientífica. Então, existe uma pequena linha de pesquisadores, eu até citei esse livro do Cérebro Espiritual. Ele é um neurocientista do Canadá que está escrevendo
fazendo pesquisas convencionais, mas ele é dualista, ele admite que a consciência é diferente do cérebro. Mas ele acaba fazendo, então, uma argumentação, e a plasticidade que foi comentada é uma das formas de provar que a pessoa, através da vontade, ela muda o cérebro. Então, eles estão fazendo, nesse caso aí, ele tem algumas experiências que a pessoa, com a vontade, faz aumentar áreas do cérebro, então, depois de exercícios de meditação ou outras práticas. Então, mostra que algo além do cérebro mexe com a matéria, controla. Não é só além do cérebro. Antes do acidente, a barra de ferro, por exemplo, qual assediador que estava atrás disso? Sim. Aquilo continuou depois. Isso não quer dizer nada. Sim. Isso eles não levam em conta. Aí explica tudo, fica tudo óbvio, tudo mais claro. Sem contar a barra isso. de ferro tinha alguém atrás. Sem dúvida. Aquilo foi à toa. Gente, um acidente desse, que é maior, isso não é acidente de percurso apenas, isso aí praticamente era para fazer pecado destrutivo. Acabar com a pessoa. Trilhos. Bom. Roberto, eu tenho assim uma porção de perguntas que eu gostaria de fazer. Quero te parabenizar pelo verbete, está excelente, e pelas suas respostas também. O seguinte, há 20 anos atrás, quando eu fiz uma grande cirurgia, pelo pré-anestésico que me deram, eu estar muito lúcida, já dentro da sala de cirurgia, os médicos resolveram dobrar a dose do anestésico e isso me fez uma lesão do lado esquerdo do cérebro. Então, eu tive que... O primeiro ano, eu não fiz nada em termos de tratamento. Comecei a aceitar desafios de dar palestras sobre espiritualidade. Era um sacrifício muito grande, mas eu consegui cumprir a todas. E em 92, isso aconteceu em 89, em 92, vindo dos Estados Unidos, onde um médico lá disse que eu estava senil, eu me submeti a um tratamento homeopático, 1 ano e meio, a um tratamento neurológico com um neurologista, depois desse tratamento homeopático. Isso tudo eu não parei meu trabalho, meus estudos, eu não conseguia ler. E acontecia uma coisa interessante, que eu vou relatar pela primeira vez em público. Eu fui tentar aprender inglês e eu respondi as respostas de inglês, eu respondi em francês. Eu não falo nenhuma dos dois idiomas. Aí a Terezinha, eu te perguntei em inglês, é para responder em inglês, não para responder em francês. Mas isso eu estou relatando hoje através dessas mudanças que você disse que pode haver. E após esses tratamentos homeopáticos e na alopatia, eu me submeti a um tratamento da crânio-sacral. Foi através desse processo que eu vim conhecer a terapia crânio-sacral, onde existe um trabalho de manipulação dos esfenoides. É um trabalho muito interessante, eu até deixei uma vez um livro com o Valdo a respeito. Depois eu vim até trabalhar com essa terapia. E eu queria saber de você se nessas pesquisas você já se submeteu a algum trabalho de manipulação dos esfenoides. Não. Eu só ouvi falar dessa técnica e acho que até uma vez você comentou. Eu não fui submetido a essa técnica. A gente tem o esfenoide, ele é uma área nobre do cérebro, ele passa vários nervos, a irrigação sanguínea. Então, ele é um osso. A única informação que eu até encontrei esses tempos, no estudo da evolução biológica do macaco para o homem, esse osso ele é um osso que vai sofrendo alterações para que o lobo frontal vá ficando cada vez maior. Então, ele está diretamente envolvido com uma série de questões assim do desenvolvimento cerebral. Mas do que você falou, a questão da anestesia e medicamentos é uma outra área importante, porque você vê assim que várias substâncias
vão lesar o cérebro. Hoje tem se falando até de alimentos agrotóxicos, existem estudos mostrando aumento do número de pessoas com autismo, e as hipóteses giram em torno até de alimentos, de conservantes. Então, com certeza, tem muita substância química que atua sobre o cérebro, faz lesões mais agudas, como no seu caso, mas às vezes lesões crônicas. Existem alguns livros que relatam pessoas assim que estão trabalhando, começam a mudar o comportamento, e a pessoa às vezes não percebe que ela associa a mudança de um lugar para outro, aí mudança de trabalho, e começa a mudar, e todo mundo fica achando que aquelas mudanças são comportamentais pela mudança social. E às vezes tem a mudança ambiental, fatores como substâncias químicas no ambiente novo, afetam o funcionamento cerebral. Então, isso é uma coisa importante ser levada em consideração. Dentro dessa terapia crânio-sacral, dessa manipulação dos esfenoides, isso só é feito a partir de um período dessa terapia. A experiência, tanto que eu tenho, quanto uma colega nossa da Conscienciologia, que é fisioterapeuta e agora está até fazendo a formação de professor desse curso, a experiência que a gente tem é que na manipulação desses ossos, que mexe direto, né, por baixo do cérebro, há um estímulo que, com o passar do tempo, a holomemória começa a aflorar. Os processos de retrocognição são bem interessantes, que acontecem nisso. E eu acho que é uma coisa, se houver oportunidade mais tarde, essa menina ela é fisioterapeuta, está se formando pelo Instituto Pegleg, lá dos Estados Unidos. Então, ela está para vir à Foz ainda esse ano. Se você quiser, eu faço a aproximação dela com vocês para fazer a experimentação. Okay. É muito interessante o trabalho. Mas eu queria saber também, aproveitando aqui, sobre, na 13ª linha da fatologia, de cima para baixo, o papel da glândula pineal no intercâmbio interdimensional e, logo a seguir, o papel do lobo frontal na autossugestão proexológica, se possível. Bom, eu coloquei a glândula pineal relacionada ao intercâmbio interdimensional, porque existem aí algumas referências à glândula pineal na cultura hindu, na própria espiritismo e algumas outras linhas mais místicas, esotéricas, que relacionam essa glândula, por estar bem no centro do cérebro, tem a ver com o chakra, coronochakra, frontochakra, tem assim algumas referências e que leva-se a especular. Mas o que tem de objetivo hoje nas pesquisas é que ela está relacionada com a produção de melatonina, com ciclos de sono, vigília, ciclos de reprodução, ciclos de hibernação. Então, até certo ponto, como a gente fala que à noite a gente dorme, há uma descoincidência dos veículos, a gente pode se projetar. Então, existem algumas coisas para serem pesquisadas, na realidade. Então, estaria aí para a gente pensar no assunto. Até que ponto isso tem alguma relação, essa questão dos chakras relacionados aí. Então, algo a ser pesquisado. O papel do lobo frontal na autogestão proexológica é a questão que o lobo frontal é considerado a parte executiva do cérebro, a que coordena. Então, todas as outras áreas trabalham com diferentes funções e, vamos dizer assim, quem superintende, quem sabe o que está acontecendo e coordena essas outras áreas é o lobo frontal. É como se fosse o CEO do cérebro, vamos dizer assim, da pessoa. Então, essa é a área, vamos dizer assim, executiva. E isso teria, então, importante no nosso estudo da proexologia e o entendimento de que essa área pode, às vezes, ter algumas lesões, algumas dificuldades, e, às vezes, comprometer até as questões da proex. Então, aquele negócio que falaram ontem, eu acho que esses dias, sobre traumatismo craniano, a pessoa, às vezes, joga a bola, dá a cabeçada, pula de bang jump, são comportamentos antiproexológicos, né? Provavelmente porque acabam alterando não só o risco da vida em si, mas às vezes até uma parte do cérebro que é responsável pela execução, compromete a qualidade da gestão da pessoa. Roberto. Ok, obrigada. Roberto, você já tinha comentado há pouco sobre a relação, né, do sinergismo das contrações cranianas com mobilização energética. Mas aí eu vi que na página 51, na tecnologia, você fala da técnica
da contração craniana aditivando a voliciolina. As duas coisas estão relacionadas? Uma é mais extrafísica, a outra é mais intrafísica? Como é que é isso? O professor comentou ali, na hora que ele explicou, que existe provavelmente uma coisa de duas mãos, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista da energia do amparador, fazendo um processo de contração e fazendo essas alterações, vamos dizer assim, do extrafísico para o intrafísico. E a minha questão seria que, se do ponto de vista intrafísico, ou da minha vontade de controlar, fazer a contração com a vontade, eu não estaria potencializando isso. Essa é até uma questão para ver se há esse reforço, porque às vezes quando é comentado parece que é uma coisa que vem de fora para dentro, há uma conexão. Tá, eu entendi aqui o contrário, eu entendi que a contração craniana é que ia dar um aditivo na voliciolina. Isso, mas isso que eu penso. Que você colocou. E até vou aproveitar para confirmar com o professor Valdo. A ideia de que quando vem a contração é uma coisa da consciência, do amparador ou do processo energético sobre o soma. A pergunta é se a gente pode... gente permite. A gente permite, exato. E no caso da pessoa, voluntariamente, ela fazer um esforço com a vontade de contração. Pode Com o tempo ajudar? isso vai acontecer naturalmente. Isso vai acabar acontecendo com então, a pessoa duas que mãos. desenvolve. As duas coisas existem. Então, essa é a ideia. Tá. Agora, outra pergunta que... posso continuar? Pode. Só um pouquinho. Na página 50, poderia aprofundar na fatologia neuroacese, filtros da neurocognição diurna. Isso aqui é de Lisboa, em Portugal. Duas pessoas estão perguntando. A neuroacese, existe uma linha de... A acese desde a Grécia, lá quando se cultivava, os atletas faziam disciplina para ter uma performance superior, física. Eles faziam uma disciplina com exercício, com controle. E aí tem uma performance física maior. Então, a ideia de acese vem de a pessoa se purificar, se qualificar e fazer essa ascensão, que na religião é utilizado também esse processo. A ideia da neuroacese hoje, o pessoal tem comentado que com neuroginástica, você também faria uma melhora da sua performance de manifestação, fazendo técnicas, como... Existem exercícios físicos, mentais, exercícios mentais que você pode melhorar o cérebro. A memória, por exemplo, pode ser trabalhada nesse nível. Então, neuroacese seria esse desenvolvimento. E a outra questão seria... Qual que está? Sim. O filtro da neurocognição diuturna seria que, na realidade, o cérebro ele é um grande filtro. Nos estudos que a gente tem feito, na realidade, o cérebro ele tem uma função de filtro. Por exemplo, para vocês entenderem que a luz visível que é captada pela visão humana, ela é uma fração muito pequena do espectro de energias eletromagnéticas. Desde das ondas infravermelhas e ultravioletas, ali tem ondas de diferentes frequências que nós não captamos. O cérebro ele restringe isso. Então, na realidade, isso é um aspecto, mas a neurocognição, as ideias que a pessoa pensa no dia a dia e o que ela pensa filtra também. Ela tem, por exemplo, aquela pessoa que para quem tem um martelo, todo problema é um prego. Vocês já viram essa ideia? A pessoa que tem um martelo na mão, qualquer problema é uma cabeça de prego, porque ela quer resolver o problema daquela maneira que ela tem. Então, as sinapses especializadas funcionam fazendo filtros dos problemas. Ela vê sobre aquele ângulo. Então, esse é um problema sério, que diariamente, quando você conversa com um médico, ele vai dar uma abordagem, conversa com um psicólogo, ele vai ter outra. O cirurgião pensa em bisturi. Já pensa em cortar. Agora, outro. E na parafatologia, a paraneuroproteção. Você expandir alguma coisa? Essa paraneuroproteção estaria relacionada, por exemplo, com aquilo que foi comentado o EV, por exemplo, ele faz a pessoa fazer a inassimilação, por exemplo, até certo ponto de certos problemas. É uma paraneuroproteção, ela protege o paracérebro, protege o holossoma com as energias, faz um campo. Isso teria uma forma de entender isso. Aqui outro. Tem um microadenoma na hipófise, com 0,7 centímetros de diâmetro. Foi detectado em 2006 e desde então faz tratamento com medicamento cujo princípio ativo é carbegolina, para evitar o seu crescimento. Realizo ressonância magnética anualmente para acompanhar sua condição
e ele está estagnado. Em sua opinião, esse corpo estranho na hipófise pode trazer quais consequências? Há possibilidade de ele ser eliminado com a técnica do arco voltaico, EV ou outras técnicas? Esse caso, vamos dizer assim, que essa pessoa está contando, traz uma das vertentes da neuroconscienciologia, que seria a pessoa com alguma manifestação neurológica fazer a autopesquisa. Na realidade, ela vai ter que estudar isso, já que ela está fazendo exames, ela está vivenciando o próprio cérebro, está tomando medicamentos, ela vai começar a fazer experimentos. E uma das coisas que poderia ser visto é o efeito, por exemplo, de arco voltaico, aplicar regularmente, ou de mobilização da energia do corono frontochakra. São uma série de manobras energéticas e atividades que ela pode fazer, até com o pensamento, com os pensenes, que possam vir a... como ela vai fazer o tratamento, ela vai observar se alguma medida dessa surte efeito. A mesma coisa quando a pessoa tiver, por exemplo, uma enxaqueca, ela pode fazer a pesquisa disso. Qualquer distúrbio que a pessoa tem, ela pode fazer, então, pesquisas da neuroconscienciologia, seria isso, ela vai acompanhar como que ela pode mudar essa manifestação do cérebro. Professor Roberto, verifiquei que durante algum tempo o meu lado esquerdo do corpo começou a apresentar alguns problemas. Por exemplo, hérnia, inchaço no fígado e, por último, fui realizar. Primeiro, o fígado não é esquerdo, tá certo? É direito. E, por último, fui realizar uma limpeza bucal de rotina e apareceu somente uma cárie do lado esquerdo. Qual relação pode haver com o cérebro do lado esquerdo? Escuta, se é lado esquerdo, tem que ser hemisfério direito. Meu amparador me disse que estavam trabalhando no lado esquerdo do soma. Hoje, quais tais problemas já sumiram? Pode falar aí, que é com você. O cérebro... Falta a decussação das pirâmides. O cérebro é dividido em dois hemisférios e o hemisfério ele controla o que a gente chama o lado contralateral. Ele faz o controle motor, sensitivo, geralmente do lado oposto. Mas isso é até curioso porque que foi disso, a natureza permitiu a evolução dessa forma. Não tem mais uma clareza até para que foi desse jeito. A biologia levou a essa situação. Mas essa questão da polaridade, isso faz parte do processo consciencial. E até esses dias eu vi o professor Valdo comentando, acho que foi na aula de ontem, isso cria uma situação de opostos, do lado direito e esquerdo, que no conjunto se complementa. Então, existem várias linhas filosóficas que trabalham com os opostos, com o lado direito e esquerdo. Então, isso parece que faz parte do processo evolutivo. Então, nesse caso aí, existe também um processo, além de ter algumas coisas evidentes que se pesquisam, existe muito misticismo em torno disso, né? Então, também tem que dar um desconto. Eu acho que essa questão de trabalhar um lado, pode ser que tenham alguns processos energéticos, mas tem que dar algum desconto para esse processo místico. Na tertúlia dos elos da deficiência, o senhor relatou que já ensinou uma consciência a fazer EV que sofria da síndrome de Down. Se possível, comente mais sobre isso. Como a técnica pode ser tão simples e tão complexa? Estou lutando para aperfeiçoar a qualidade dos meus EVs. Olha, EV é uma técnica simples, mas se a pessoa quer, ela vai longe. Agora, se você pegar uma pessoa mesmo doente, se ela admitir o processo e ela tenha ou apresenta motivação para trabalhar com o processo, o EV vai melhorando tudo. Não há dúvida que é. EV... Pensa bem, faz de quanto que é 1 milhão de acupunturas que você tem. Então, você coloca 1 milhão de agulhas aonde você quer. Isso aí muda tudo, e tudo de uma vez por atacado. Não é a varejo, mas você manda tipo tsunami. Agora, a vontade é a maior força que a pessoa tem. Então, outro, por que se denomina todo bloqueio do cérebro como bloqueio cortical, já que o córtex cerebral é apenas parte do cérebro? Escuta, um dos sinônimos que tem para cérebro é cortical, cerebral e cortical. No caso, para muita gente é a mesma coisa. De modo geral, isso se usa, é um processo semântico. Não vai no bico disso, não. Agora, o cérebro que nós estamos falando é cortical, é relativo ao cérebro. Processo aqui, da caixa craniana. Pensa bem, eu gosto de falar também, às vezes, caixa craniana, que o povo entende mais. Quer dizer, essa caixa que você tem... assentada no bascoço,
É craniana no mesmo? pescoço, aqui, ó. É, professor? Você sabe que eu já trouxe também aqui um verbete sobre pescoço, não já? Pois é, tem isso também. Mas tem que saber se essa caixa é craniana mesmo. Pois é, não, porque às vezes não tem nada dentro. Se examinar. É aquele negócio, o cara que tem neurônio à esquerda, outro à direita, e nenhum dos dois funciona. Então, ele tem um cérebro de samambaia, que a gente fala, neurônio de samambaia. É isso. Posso continuar aqui a pergunta anterior? Ô, Roberto, na quinta linha da parafatologia, na página 50. Você colocou assim, a decantação do paracérebro no cérebro. Você podia ampliar mais um pouco, falando sobre a interação das sinapses parasinapses e da engrama e parengrama? Porque eu fiquei assim, querendo entender como é que você está tratando essa decantação do paracérebro no cérebro. Então, essa decantação o paracérebro, na realidade, que é o repositório mais perene da consciência, mental soma, paracérebro, de uma vida para outra, ele vai levando todo o acúmulo de experiências, de bagagem, de conhecimento, e isso, em cada vida nova, você tem um cérebro novo. Então, esse processo de amadurecer, até certo ponto, tem a ver com essa transferência dessas vivências do paracérebro para o cérebro. Então, esse seria o processo de decantar o paracérebro no cérebro. E isso tem a ver com a recuperação de cons, com essa interação dos parengramas com engramas, que você comentou. E isso, vamos dizer assim, a gente considera que é uma forma de aprendizado interior que a pessoa tem. Que ela pode aprender exteriormente, pode aprender do extrafísico, né, e aprende de si mesmo. Então, essa decantação é que a pessoa cultiva isso. Algumas pessoas cultivam mais e outras menos, né? A pessoa recupera mais cons ou menos cons. E isso é uma coisa que a gente teria que descobrir um método da pessoa fazer isso. A gente sabe que estudando, fazendo reflexão, a pessoa gastando tempo com isso, ela faz, às vezes, raciocínios e dá aqueles insights, entendeu? Isso, às vezes, é a recuperação de um cons. Às vezes, ela pegou alguns estímulos do ambiente, fez um esforço de reflexão e, de repente, aquela coisa clareia. Muita gente chega na conscienciologia falando, isso aqui eu já sabia antes, entendeu? São coisas que eu recuperei, eu, de alguma forma já sabia. Então, tem a ver com isso, essa decantação. Tá, assim, então, se você, por exemplo, recupera um cons, né, aquilo deve ter sido um parengrama ou uma paraneosinapse que estava pronta lá. Aí você vem com o cérebro novo, se o cérebro é mais potente, mais organizado, você pode... É isso que eu queria entender. Esse decantamento aí seria burilar esse parengrama ou criar outra rede de parengrama? Criar uma rede sináptica. Eu acho que seria, vamos dizer assim, criar um reflexo, um espelho, vamos dizer assim, grupo, toda essa conexão, esse entendimento. São aqui. Grupos de sinapses e parengrama. Entendi. Obrigada. Roberto, B. O eixo cérebro-espinhal é onde se armazena, né, a energia, no caso, né, da consciência. Como é essa interação, esse processo funcional entre a energia armazenada ali, o energossoma e o processo de exteriorização? Como ocorre isso funcionalmente? Você fala da energia do energossoma? Sim, do que está lá. Ela está armazenada no eixo cérebro-espinhal e essa interação energética da consciência com outra consciência, com o meio, como é que ocorre isso funcionalmente? Ela está armazenada num processo de exteriorização que vai ter o energossoma também envolvido, né, os chakras. Como é que funciona esse mecanismo? O que eu posso falar para você é o seguinte: o sistema nervoso, ele deriva vamos dizer assim, no organismo do ectoderme, da pele de fora. Então, ele corre lá durante o desenvolvimento, ocorre uma formação de todo o sistema nervoso a partir da ectoderme. Então, a principal função do sistema nervoso é fazer um contato do meio interior com o meio exterior. Entendeu? Os sentidos, aí o processamento e depois a resposta. Então, claro, se essa é a essência, o sistema nervoso, ele é a essência disso daí, ao longo da evolução, isso se consolidou. Energeticamente, vamos dizer assim, ele é muito potente. Tudo que você fizer com o trabalho consciente, voluntário, ele tem muito mais energia do que as coisas sendo feitas mais
passivas, vamos dizer assim, do organismo. Então, eu vejo que usar o cérebro conscientemente, fazer as coisas com consciência, traz muito mais energia nas interações. Qualquer interação que você fizer, se você conversar com a pessoa, se você começar... Tem formas de você fazer isso de maneira mais consciente, com mais energia e com menos energia. Isso deve ter a ver até com a força presencial das pessoas, provavelmente. A forma como a pessoa usa. O professor Valdo chama atenção, às vezes, da postura. Então, são coisas assim, a postura tem a ver com a postura. Aquilo ali tem a ver com como a pessoa controla o sistema muscular dela. Isso traz uma interação mais energética. Isso seria sistema nervoso, né? Tá lá, você recebe, quer dizer, você se predispõe a uma determinada ação. Aquela energia está armazenada. Aí ela vai, sistema nervoso via energossoma para o meio. Não. Da consciência tem que seguir o holossoma. Consciência, aí mental-soma, psicossoma, energossoma, soma. E no caso aí, no soma, no soma plexo você nervoso... concentra energia mais ou menos no sistema nervoso. Tem pessoas que são flácidas, moles, sem postura. Ela concentra pouca energia no sistema nervoso, vamos dizer assim. Certo. Então, quer dizer, o sistema nervoso, no caso ali, ele seria uma interface. No processo da exteriorização de energia. A absorção e exteriorização. Certo. Sim? Página 50, para fatologia, terceira linha. Você poderia explicitar o item as extrapolações na descoincidência do paracérebro? O processo de descoincidência, a descoincidenciologia, é a principal teoria que a gente tem para explicar uma série de fenômenos e parafenômenos que estão até, às vezes, além da capacidade do próprio cérebro de processar, de fazer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fazer certas habilidades mentais, pela ciência convencional, eles não conseguem imaginar o que acontece com o cérebro da pessoa que faz aqueles cálculos que eu comentei, as pessoas falarem idiomas difíceis e aprenderem em pouco tempo. Então, penso que a hipótese da descoincidência do paracérebro permita aí fenômenos, né, de extrapolação, e até certo ponto, algumas áreas do cérebro, como foi dito, a gente ativa diferente quando a gente faz essas descoincidências. Alguma coisa a ser pesquisada nessa área existe. Então, isso seria um parafato a ser pesquisado, melhor detalhado. Mas que a hipótese de que, quando você tem o restringimento intrafísico, você vivendo só com o cérebro, você está menos parapsíquico. Quando você começa a descoincidir o paracérebro, você fazer as descoincidências, você fica mais parapsíquico. A questão é como que você desenvolve, esse é um dos objetivos da neuroconscienciologia, é fazer o abertismo parapsíquico a partir do cérebro, que o que acontece? Tem pessoas que são parapsíquicas e ficam desequilibradas, mentalmente desequilibradas, isso não é o objetivo. Então, como que você faz o cérebro ficar equilibrado e ter os parapsiquismo ativo? Faria parte o item da efeitologia que você coloca o efeito cortical do arco voltaico crânio-chacral? Sim, aí a questão do efeito cortical seria, já que os bloqueios corticais, como foi dito, os bloqueios cerebrais, são efeitos, às vezes, das energias de assédio, e a gente observa que a pessoa, quando está com um padrão assediado, ela fica com o funcionamento cerebral dela comprometido. O que acontece quando se faz o arco voltaico? Provavelmente o efeito é mobilizar essas energias que estão gravitantes, que estão ali paradas, e, com certeza, interferindo nesse processo sináptico. São processos químicos, elétricos, bem sutis, que ocorrem no cérebro o tempo todo. Então, essa energia mais densa, no arco voltaico, você dissipa isso. A descoincidência do paracérebro? Ou, sim, é uma possibilidade, né? Aplicando o arco voltaico, de repente, é uma linha de pesquisa, né? Alguns cursos fazem isso. Promovem, às vezes, até arco voltaico para ver se a pessoa tem alguma... Obrigada. Vocês têm alguma experiência de pessoas que usam Ritalina, que é o metilfenidato, e que estudam a conscienciologia e estão procurando fazer EV?
Então, essa questão da hiperatividade, do uso da Ritalina, até tem, eu acho que a Adriana está aí, a psiquiatra, já foi, a Graça também já pesquisou bastante. Assim, a hiperatividade, o distúrbio de déficit de atenção, eles têm áreas corticais bem identificadas, onde o cérebro ele funciona de maneira diferente. E essas substâncias tentam equilibrar essa área do cérebro. Só que nenhum medicamento atua só onde ele se propõe a melhorar, ele tem efeitos colaterais. Então, existe uma tendência hoje nas escolas e muita gente que estão lidando com criança muito bagunceira e eles querem dar Ritalina para todo mundo, deixar todo mundo quieto. Só que isso está fazendo efeitos... Para ficar livre da pessoa. Para ficar livre. Então, isso não é o ideal. E outra coisa, isso tem profissionais e tem parentes que fazem isso. Sim. É uma vergonha, eu vi isso nos Estados Unidos. Agora, seria bom você falar de alguns temas aqui, só para esclarecer mais, que você está dando um banho de loja de macro, quer dizer, de supermercado. Então, seria bom falar nisso. Primeiro, cerebrastenia, depois, acatafasia, depois, neurosenilidade, depois, neurodarwinismo, ou darwinismo, e depois, savantismo. Seria bom falar cada um desses. Primeiro é cerebrastenia. Cerebrastenia é um nome antigo que se dava até porque a pessoa astênica, preguiçosa, lenta, devagar. Então, isso é um termo que até é usado, a psicastenia usavam também, que era a pessoa assim, que tinha uma lentidão, uma fraqueza. E no caso da cerebrastenia, a pessoa está com o cérebro fraco, enfraquecido. E às vezes a pessoa está preguiçosa. Uma coisa que dá cerebrastenia, por exemplo, é assistir televisão demais. A pessoa começa a assistir televisão, daqui a pouco ela vai pegar um livro, dá preguiça. Aquela preguiça de ler, o cérebro não tá acostumado. Não, é igual o Lula. Eu não leio porque me dá azia. Dá azia, dá mal-estar. Agora, a catafasia. A catafasia é uma problemática na fala, na expressão, comum a vários problemas neurológicos. A pessoa bater a cabeça, às vezes ter uma intoxicação química. Geralmente, lesões cerebrais acabam afetando a manifestação verbal da pessoa. Às vezes ela não consegue fazer a sintaxe correta das frases. Aquele rei da Inglaterra pode ter tido isso, eles nunca falaram. Você sabe da história. Pode ter tido alguma lesão. Agora, outra, neurosenilidade. Bom, isso é o que foi dito ali, é o envelhecimento do cérebro, que, como a gente falou, ao longo dos anos, uma série de fenômenos vasculares, próprios quimicamente, o cérebro vai tendo um processo de envelhecimento e perda de células. E isso causa, se a pessoa não fizer nada, nenhum esforço, a selinidade com aquele aspecto da demência e tudo isso. O neurodarwinismo. É uma teoria que existe sobre o processo de seleção de grupos de neurônios ao longo da evolução. A pessoa vai escolhendo como se fosse grupos de neurônios, desde que a pessoa nasce. Ela, por exemplo, eles acham que a pessoa que tem uma tendência, uma vocação para alguma coisa, uma habilidade, ocorre um processo de seleção entre os grupos de neurônios que se manifestam. Então, as habilidades da pessoa, existem métodos para selecionar esses neurônios. Depende do estímulo. Então, por exemplo, a pessoa que recebe uma educação musical, muitas vezes, acaba selecionando neurônios naquela poda lá neurológica, são selecionados, aqueles lá são utilizados, então eles acabam sendo neurônios que ficam, a pessoa tem mais predisposição. Se ela não teve isso, aqueles neurônios não são selecionados. Então há um processo de seleção natural pela educação, pelo meio, dos grupos de neurônios. O outro é o savantismo. O savantismo é o processo começou lá no século XIX, quando foi descrito pela primeira vez o problema do savant, que foi descrito inicialmente como idiota savant, que era o sábio idiota. Savant quer dizer sábio. Então, o savantismo hoje, eles tiraram, no politicamente correto, eles não chamam mais de idiota savant, é o savantismo, para não ser depreciativo. E um exemplo, vocês devem ter assistido o filme He-Man, ele mostra um exemplo de um savant. E esse savant, ele existiu, o nome dele é Kim Peek. Ele dessomou esses tempos, aí faz uns 2 anos, eu acho que ele dessomou.
Ele, só para vocês terem uma ideia da curiosidade desse, ele tinha como se memorizado 7.500 livros memorizados, memória fotográfica. E eu vi um documentário dele, é curioso, porque as pessoas podem perguntar as coisas que ele lê, ele responde, mas ele não sabe do que se trata. Ele só sabe que reproduzir o que viu. Então é uma coisa... É igual aquela criança que trabalha no turismo. Então ele chega lá no Egito, ele está mostrando mas na hora que ele está descrevendo, essa pirâmide, não sei o que é, uma pessoa fala, e ele para, pronto. Ele tem que voltar no início, contar tudo de novo. É por aí. Porque ele só sabe falar aquilo de uma vez só e não sabe raciocinar o que ele está falando. Não tem conexão. É igual criança. Roberto, aqui. Na fatologia, na página 49, na 7ª linha, você fala a variação de tamanho cerebral durante o período menstrual. Você pode explicar isso? Então, o pessoal hoje com as neuroimagens eles estão fazendo vários estudos. Eles fazem desde a criança até a adolescência, e uma das linhas de pesquisa foi fazer durante o ciclo menstrual de várias mulheres e observar, medir o tamanho do cérebro, vários indicadores lá. E observou-se que durante uma fase lá do cérebro existe um aumento do tamanho de algumas áreas cerebrais, próximo da ovulação, e depois na hora da menstruação ele também diminui. Então, hipóteses aí começam a surgir, né, que a pessoa na hora da menstruação, da ovulação, ela estaria aumentando certas áreas, a atividade em certas áreas que são relacionadas com a procura do parceiro, então a pessoa fica mais falante. Então, essas são as hipóteses que eles levantam, né? A fêmea. A fêmea desperta. Desperta. Então, algumas áreas ficam mais ativas, então é observado a ativação naquelas áreas. Então, é um processo bem biológico, assim. Teria a ver com a amígdala também, alguma coisa? Áreas que estão relacionadas com afeto, com a comunicação, áreas que são traços femininos. Agora, é uma pena na hora da menstruação, no período da ovulação, na realidade. É uma pena porque o focinho do homem não é igual de cachorro. Porque senão percebia a distância, né? Os ferormonas também, né? Os ferormonas. Tem mais 3 perguntas. Assim, ó, na página 54, lá no último, na taxologia, na neuromacrossomatologia, você usa aqui uma série de palavras que eu identifiquei que tem relação com a teoria do Piaget, da epistemologia genética. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas queria ver se foi, qual foi a analogia que você quis fazer. Então, esse foi tem a ver com a teoria do Piaget, a palavra equilibração, e principalmente uma outra que não é, mas é estabilização. O que eu encontrei num verbete do professor Valdo, de macrossomatologia, é a referência de que o cérebro ele ainda não é um instrumento eficiente para a estabilização pensênica da consciência. Ele fala essa frase, ou seja, a consciência em evolução, o processo pensênico é um troço que pode ser caótico, dependendo da situação da pessoa, e que quando ela ressoma, a gente é como colocar água fria na fervura, dá aquela esfriada no processo da pessoa. E daí ela começa a manifestar os pensênes, fazendo todo o processo sináptico. Então, a estabilização pensênica é uma hipótese que está por trás de a gente ter que ressomar e esquecer tudo, e aí recuperar aos poucos a sinapse. Então, essa é a questão da estabilização pensênica. A hipótese da equilibração, a teoria do Piaget, eu achei muito curiosa que tem relação com isso. Até certo ponto, o aprendizado e esse desequilíbrio que você conhecer ou lembrar de certas coisas cria. Então, a gente estaria observando essa confluência, acomodação, assimilação. Entendi. Você fez a analogia na isso. E a questão do macrossoma seria isso. Até que ponto o macrossoma que vão ajudar exatamente a pessoa a estabilizar? Teria algum mecanismo pensênico ou energético que geraria essa estabilidade pensênica maior no indivíduo, né? Exatamente. Tá. Agora, eu quero chamar a atenção que nos temas da taxologia não foram incluídos tudo aqui que se fala sobre neurociências. Tá? Tem muita coisa que não estão. Então, além dessas 50, tem muito mais aí para trás. É só olhar. Então, é bom ver. Agora, para o João, eu quero dizer que eu acho que eu te peguei. É o número 34, neuromarketing, é itálico. Essa eu acho que eu te peguei. Roberto, tá certo? Eu queria só, para fechar, tem mais uma questão aqui. Nesse parágrafo mesmo, você fala da função filtrante.
Essa função filtrante é aquilo que você estava explicando antes, do cérebro como filtro. Mas não seria bem o cérebro em si, seria mais a habitologia do sujeito, formatando o cérebro dele, fazendo com que ele filtre, que essas sinapses acabem gerando um filtro de tudo que ele enxerga, do que ele vê, do que ele pensa, podendo gerar ou não esse equilíbrio pensênico ou desequilíbrio pensênico, é isso? As duas coisas. Existe um filtro natural pela própria faixa de percepção auditiva, visual, que o cérebro determina isso. Por exemplo, os animais como morcego tem outra faixa de audição. Então, na realidade, os animais subhumanos também. Então, esse é um aspecto biológico, que é um filtro, e aí o aspecto cognitivo de como que a pessoa cria a sinapse também funciona como filtro. Ok. Roberto, aqui no ar, Tânia Guimarães. Página 51. 51. Na seção antagonismologia. Eu tenho duas questões aí nos antagonismos. Você poderia falar o que você quis dizer sobre esse antagonismo cérebro assimétrico e cérebro duplo simétrico? Sim, esse cérebro assimétrico e cérebro duplo simétrico surgiu em alguma época uma teoria de que o cérebro era simétrico e tudo era igual. Assimétrico. Simétrico, duplo, né? Simétrico. E com o passar do tempo perceberam, isso foi quando viram mais macroscopicamente. Ah, não, tem 2 cérebros, tem 2 rins, tem 2 olhos, isso então é simétrico. Então o organismo é feito de 2 partes iguais. Isso foi uma hipótese inicial. Mas quando se começou a estudar as funções, as células, viram que eles, na realidade, são assimétricos, são diferentes, apesar de ter parecidos. Ok. E a segunda é o seguinte, o antagonismo, sinapses especializadas, incompetências específicas. Você pode falar um pouco desse contraponto? A ideia, qual é a sua ideia? Quando você sabe uma coisa, por exemplo, você sabe tocar violão, significa que você tem uma competência de tocar violão, significa que você tem sinapses especializadas para aquilo. Quando você não tem, você tem uma incompetência naquela área. Então, essa que é a questão. As sinapses especializadas, a gente que cria, a gente que escolhe. A gente quer ser bom em quê? A gente quer ter quais... O risco é que tem uma seção nos verbetes sobre sinapse. Exatamente. Sobre a gente tem que criar sinapse para isso tudo que eu falo. Tudo, exatamente. A sinapse, e outra coisa, por exemplo, o parapsiquismo é uma especialização sináptica também. Você tem que criar essa predisposição. E aí vai ter incompetência em todas as outras, é isso? Não, é um contraponto. Se você não tem sinapses especializadas, o contrário disso, o antagonismo disso, é você ter incompetência naquela área. A competência da pessoa depende das inter-relações interneuronais. E não devido ao tamanho do cérebro ou tanto de neurônio que a pessoa tem. Isso tudo é bobagem. Por isso que esse negócio da pessoa perder neurônio com a idade também é tolice. Depende do processo. Interconexão, links, sinapses. Agora, Roberto, eu estou esperando agora o livro. Tá certo? Foi o máximo, muito bom. E outra coisa, você pode fazer mais sem verbetes, nós estamos aí te esperando, tá certo? A cadeira está esperando você, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 53 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 33 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 2 recados. Loje, Congresso dos Intermissivistas, Fernando Conselho dos 500. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, eu quero me dirigir aos teletertulianos. Vocês puderam acompanhar a importância, a seriedade e a profundidade do verbete apresentado hoje pelo professor Roberto Almeida. Então, esse verbete, ele passa, a partir de agora, a integrar a enciclopédia da Conscienciologia, esse mega empreendimento. E para que essa enciclopédia seja produzida, né, seja publicada, né, seja disponibilizada a toda aí a comunidade,
existe um programa que mantém, que apoia, que sustenta a produção desta enciclopédia, inclusive a transmissão das tertúlias, do tertuliário, do qual, né, nós aqui presencialmente e vocês aí à distância fazem, né, um belíssimo uso de todo esse procedimento. Então, se você quer participar com a gente, por gentileza, faça contato aqui pelo CAEC no telefone 45 35 25 26 52 e seja também um mantenedor e um amigo da enciclopédia. Você pode pagar de uma forma muito facilitada com seus cartões de crédito em até 12 vezes ou, né, também com um depósito direto. Então, convidamos você a ser também um coautor desse mega empreendimento. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 a 24 de julho. No primeiro dia, no dia 22, uma sexta-feira, nós teremos o curso com o professor Valdo sobre a temática Convite aos Intermissivistas. Então vale a pena todo mundo aí se programar para vir participar. Além da série de conferências que nós vamos ter aqui durante esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Tá ok? Então, 22 a 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Boa tarde a todos. Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis Foz. Estou aqui representando a Comissão de Gestão do Conselho dos 500 e me dirijo a você que é morador, proprietário, voluntário, trabalhador, empresário aqui na Cognópolis Foz, para que envie os assuntos relevantes de interesse da comunidade para o Conselho dos 500 submeter em assembleia. É só mandar um e-mail para secretaria@c500.org, secretaria@c500.org. A próxima assembleia do Conselho dos 500 ocorrerá no dia 5 de junho, um domingo, das 15 às 17 horas, no Auditório do Discernimento. Será realizada junto com o primeiro Simpósio Internacional da Democracia Direta, que ocorrerá dos dias 3, 4 e 5 de junho. Então, além de assuntos relevantes sobre democracia direta ser tratado no evento do simpósio, nós teremos também, então, a Assembleia do Conselho dos 500 e o lançamento da pedra fundamental da Ágora Cognopolita. Então, todos estão convidados para participar desse evento e da Assembleia do Conselho dos 500. Exerça a sua cidadania. O verbete eleito para amanhã é Síndrome da Abstinência Parafisiológica, especialidade Autoconsciencioterapia, autora Adriana Chalita. Obrigada e boa tarde a todos.